No nosso quadro de hoje, vamos responder a um questionamento que trata de sucessão empresarial com o falecimento do sócio titular dessa empresa, que tinha outra família, enfim, é uma questão bem complexa, mas que é muito atual e que sempre gera problemas. Então, ela foi enviada por WhatsApp e diz o seguinte: Oi, Campelo, perdi meu pai há 5 anos. Ele deixou 3 empresas que foram assumidas pelo meu irmão mais velho do seu primeiro casamento. Quais direitos tenho sob essas empresas? Então, esse é um caso muito comum da gente ver, principalmente nas lides, nos processos judiciais, que é onde terminam, normalmente, infelizmente, essas questões, porque não há um consenso, não há um acordo entre as partes. Mas o primeiro ponto que nós temos que observar aqui é que há uma sucessão familiar na medida em que ocorre o falecimento do sócio titular ou do sócio majoritário de uma empresa ou de qualquer pessoa que tenha cotas em uma sociedade. Com o falecimento deste sócio, abre-se uma sucessão e seus herdeiros, eles têm direito àquelas cotas que o sócio era detentor, o sócio falecido. Então, esses herdeiros, de acordo com as regras, com a lei do Código Civil que estabelece a lei sucessória, as regras de sucessão, esses herdeiros eles terão direito a estas cotas. É preciso fazer uma avaliação sobre quanto vale estas cotas. É preciso verificar também se aqueles herdeiros poderão ingressar na sociedade como sócios também, com as cotas divididas, ou se pode fazer simplesmente uma divisão daquelas cotas, pagando-se aos herdeiros, ou seja, os sócios remanescentes pagam aos herdeiros aquele valor. No caso aqui em questão, um irmão de um outro casamento assume. O fato do pai, do seu pai, ter contraído novas núpcias não significa que os herdeiros, os seus filhos do primeiro casamento, deixem de ter direitos em relação às empresas ou ao patrimônio que o pai constituiu depois. Então, independentemente da época que o pai constituiu um patrimônio, aqueles seus filhos, seja de primeiro casamento, seja de segundo casamento, seja de fora do casamento, esses filhos eles terão sim direitos a herdarem, direitos sucessórios sobre o patrimônio de seu genitor, o patrimônio de seu pai. Então, esses filhos, eles deverão, no caso, vocês aqui que se sentem prejudicados, primeiro deverão procurar fazer um acordo, irem até o irmão que assumiu as empresas. Não obtendo êxito numa negociação, então não há dúvidas que é preciso socorrer-se do Poder Judiciário. Deve ser lembrado que quando ocorre o falecimento de alguém, abre-se um processo sucessório e tem que se fazer um inventário. E neste inventário, todos os herdeiros eles deverão ingressar no inventário, fazer parte desse processo para que possam ter direito àqueles bens que foram deixados pelos pais, de acordo com aquela cota que lhe cabe, partindo-se a herança do pai entre todos os herdeiros. O que não se pode conceber é que estes herdeiros fiquem prejudicados porque um filho ou um herdeiro assuma totalmente o controle e não permita que os demais herdeiros tenham qualquer acesso a esse patrimônio, a esses bens deixados pelos pais. Continue participando, se persistir a dúvida, mande seu questionamento que a gente vai tentar esclarecer com maior detalhes.